Meus alunos me perguntam frequentemente, sobre as esteridas, como por exemplo finasterida, dudasterida, em relação à composição corporal, como a gordura e a massa muscular. Então vamos falar hoje sobre a finasterida, DHT e composição corporal. Já começa esse vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal. Bom, quando a gente vai falar desses medicamentos, nós não podemos falar deles sem entender sobre a dihidrotestosterona, que é o DHT, que é justamente o hormônio que esses medicamentos vão intervir. Então, se a gente não entender o DHT, o hormônio, não tem como a gente entender o restante tão bem. Então, vamos partir da dihidrotestosterona. Um outro nome para dihidrotestosterona, ou 5-alfa-dihidrotestosterona, que é a mesma coisa, também pode ser chamada de androstanolona ou estanolona. E é daí que vem o nome estanazolol, já que o estanazolol é um derivado da dihidrotestosterona, do DHT ou da estanolona. Pois bem, o DHT é um esteroide sexual androgênico e é, obviamente, um hormônio endógeno, ou seja, que o nosso corpo produz DHT. E se você percebe, o nome dele é dihidrotestosterona, ou seja, ele é fabricado através da testosterona por uma enzima 5-alfa-redutase. Então, essa 5-alfa-redutase vai pegar a testosterona em alguns tecidos e vai catalisar, vai acelerar, vai converter de forma eficiente a testosterona em dihidrotestosterona. Em que tecido isso acontece? Por exemplo, na próstata, por exemplo, no couro cabeludo, mas também em outras regiões, como por exemplo o fígado e o cérebro. O que poucos sabem é que o DHT ele é um agonista dos receptores androgênicos de mais potência que vamos encontrar no nosso corpo. E se você entendeu bem, quando eu falo agonista de forte ligação em relação à testosterona, isso quer dizer o quê? Que o DHT também tem um potencial anabólico muito bom. Níveis adequados de DHT deve ser entre 1/10 e 1/20 em relação a DHT e testosterona livre, ou seja, 1 de DHT para 10 a 20 de testo livre. Porém, isso a gente está falando do corpo inteiro. Por exemplo, na próstata, não, nós vamos ter muito mais do DHT do que da própria testosterona. Leandro Twin, por que eu não vejo injeções de DHT para ganho de massa muscular, então? Porque os estudos nos mostraram que para esse efeito estético anabólico, o DHT, por sua vez, não foi tão eficiente. E aí que começa a ficar interessante. Quer dizer, Leandro Twin, que já tentaram fazer um esteroide anabolizante de DHT puro para se aplicar e o cara ganhar massa muscular? Não exatamente nesse sentido, mas sim, já houve estudos de DHT exógeno visando ganho de massa muscular e não se mostrou eficiente. Fala um pouquinho mais, Leandrão, sobre a testosterona e do DHT. Isso é importante vocês saberem essa diferença para vocês saberem se isso vai atrapalhar ou não, tá? Eu tô indo devagarinho, como eu sempre faço em todos os vídeos meus aqui, mais de 1000 vídeos, vocês sabem que eu gosto de explicar direitinho para que você saia daqui entendendo perfeitamente. Inclusive, sempre que tiver uma dúvida, procura Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. Então eu vou explicar testosterona e DHT lá na puberdade. Quando está ocorrendo o processo maturacional dos meninos, o que cada um desses hormônios faz? E para que eu tenho que saber disso? Para você entender se isso te atrapalha esteticamente ou não. Testosterona vai ser muito ligado à espermatogênese e também à parte de reprodução, ou seja, a parte de fertilidade. E o DHT neste momento, ele vai ajudar no crescimento da próstata e, obviamente, se isso for de nível exagerado, no câncer prostático. A testosterona, quando tem aquele pico na puberdade, aumenta massa muscular. E o DHT? Ele vai ajudar em outras características masculinas, como por exemplo, o crescimento de cabelo na face, o crescimento de pelos púbicos, o aumento do maxilar. Já o DHT vai ajudar no crescimento de pelos faciais, púbicos, axilares e pelos no corpo como um todo. Isso é responsável mais pelo DHT do que da testosterona. Testosterona vai engrossar a voz. DHT cai cabelo, por isso que você usa finasterida, para prevenção de queda de cabelo e problemas prostáticos. A testosterona tem muito mais a ver com o apetite sexual e o desempenho sexual do que o DHT. O DHT, por exemplo, ele vai te dar muito mais
parte de oleosidade de pele. Então, o excesso de DHT pode ferrar a sua pele. Então, entendendo esses pressupostos hormonais, o que cada um deles coloca, a gente começa a entender se redução de nível de DHT tem a ver com massa muscular, com libido, etc. O que acontece é que, por exemplo, na finasterida, realmente na bula, tem incidência de diminuição de libido. Só que, pessoal, muitos medicamentos têm isso na bula e várias pessoas tomam e nem percebem nada. A finasterida ficou popular, que ela ataca muito a libido, porque ela mexe com o hormônio masculino, mas se vocês olharem na bula, a incidência é muito pequena. E o que acontece, que eu vejo na prática, é que as pessoas chegam ali e falam o seguinte: estou tomando finasterida e minha libido está baixa. Mas será que é pela finasterida? Pode ser que seja, porque realmente na bula temos uma incidência de queda de libido. Só que o que acontece aqui, queda de libido acontece por muitos fatores. Por exemplo, muito mais incidente diminuindo a testosterona e não o DHT. Então, se eu tiver um DHT baixo e uma testo alta, eu não vou ter queda de libido considerável. Agora, se for o contrário, se eu tiver um DHT alto e uma testo baixa, nossa, minha libido vai cair consideravelmente. Se isso não fosse tudo, se eu tiver problemas com estradiol, eu vou ter problema com a minha libido. Se eu tiver, por exemplo, problemas de dopamina, de serotonina, de neurotransmissores, por exemplo, usando medicamentos para controlar o humor em algumas classes, eu posso também ter problemas. O estresse é um problema. Uma vez ou outra aconteceu na vida de qualquer homem, estado fisiológico perfeito, psicológico pesado, não conseguiu ter ereção naquele momento. E não tem nada de errado hormonal, em termos de testosterona, de estradiol, é simplesmente o psicológico. Então a pessoa está passando por um grande estresse e ela às vezes desacredita, porque até hoje tem pessoas que não acreditam que o psicológico tem a ver com... Pessoal, isso não é questão de acreditar ou não, não é questão, não tem viés aqui religioso, espiritual, não, isso é fisiológico. Tá? Por exemplo, quando você tem medo, você tem alguns hormônios no seu corpo. Quando você fica ansioso, você tem alguns hormônios no seu corpo. Não tem como você fugir disso. E aí você faz a associação como você quer. Eu associo a finasterida, mas pode ter outras origens. A finasterida pode, eu reforço, diminuir a sua libido numa incidência muito baixa. Basta você ver a bula. Veja a bula de outros medicamentos que de repente você ingere, mesmo que de vez em quando, e veja que tem muitas incidências ali que não acontecem com você. Então você pode ser um premiado, mas a chance maior é que não seja a finasterida. E como a finasterida atua, Leandrão? Muito bem, a finasterida é muito simples. Lembra que eu expliquei da 5-alfa-redutase, que ela vai converter um pouquinho da testosterona em DHT? Se eu bloquear um pouquinho dessa enzima, eu reduzo o meu DHT porque eu impeço a conversão. O que os estudos nos apontam, Leandro Twin? Porque você me explicou a questão fisiológica, muito bem, eu entendi as características da testosterona, do DHT, eu vou inibir aqui, eu não vou mexer com a testo, eu vou mexer com o DHT, eu já vi que o DHT não tem tanto a ver com essa questão de performance sexual, não tem tanto a ver com essa questão de performance fisiológica, tanto é que deram DHT exógeno, não teve ganho de massa muscular, mas o que os estudos nos apontam? Pois bem, tivemos um estudo com 70 homens observados. Esse estudo foi realizado pela Universidade de Medicina de Atlanta e desses 70 homens, todos eles estavam com testosterona baixa. Fizeram um tratamento neles de testosterona para que suba a testosterona, juntamente com finasterida de 5 mg por dia. E que para quem toma finasterida ou já pesquisou, sabe que 5 mg é uma dosagem bastante alta, já que a dosagem usual normalmente é de 1 mg. Desses 70 homens, metade deles foi tratado com finasterida, perfeito, e a outra metade com nada. O que foi observado nesses dois grupos é de que não houve diferenças significativas no ganho de massa muscular e ou na perda de gordura corporal. Porém, claro que no grupo que usou a finasterida, o DHT caiu 50%. E isso nós estamos colocando em indivíduos com a testosterona baixa, perfeito? Se colocar com testosterona alta, o resultado é para ser o mesmo, porque não se mexeu na testosterona. Se mexeu no DHT e as características do DHT não são desse sentido.
Então, estou tendo muita acne durante o uso dos esteroides anabolizantes, meu cabelo está caindo, vou usar a finasterida como um protetor. É válido? Vou perder performance por causa disso? Não. Ao que tudo indica, é bastante tranquilo e tende a controlar esses colaterais caso eles venham do DHT alto, tá? Por exemplo, oleosidade e acne pode vir de estradiol alto, mas isso é papo para outro vídeo. Concluindo, caso seja necessário você fazer o uso dessa medicação para controlar o seu DHT, pode fazer tranquilo de que não vai anular os seus resultados, diminuir o ritmo consideravelmente ou, em maior incidência, fazer cair a sua libido. 100 pessoas, 80 pessoas caíram a libido com a finasterida. Não. E se a sua libido cair, se o seu resultado for ruim, muito provavelmente é por dieta e treinamento de forma errada. Danton, mas no começo, antes de eu tomar, respondia muito bem. Hoje eu já não respondo tão bem. Pois bem, mas antes você tinha menos idade, de repente antes você era menos treinado. Quando você é mais forte, para você ser mais forte é mais difícil. Quando você vai ficando mais velho, outros hormônios do seu corpo podem perder ritmo. E aí você pode ter uma queda de libido. E aí você pode ter menos resultados. Mas simplesmente por causa da idade, não necessariamente por causa do medicamento. Mas eu reforço uma última vez. Na bula do finasterida está lá que pode haver queda de libido. Numa pequena parcela. Então pode ser que seja dali. Mas a chance é que seja de outras coisas. Agora, Leandro Tonin, você já falou sobre libido aqui no canal? Já falei sobre libido. E que tal então ver esse vídeo de como aumentar a sua libido? Temos algumas coisinhas caso seja o seu problema ou que você busca melhorar. Já tá bom, Leandro, mas eu quero mais libido. Eu quero ser libidinosamente libidinoso alto. Então, tá aqui o vídeo.